vocês, mas os dias têm sido bem corridos e o offline às vezes toma bastante tempo de nós nos nossos escritórios e nas nossas famílias. Então vamos lá que hoje a gente vai continuar falando sobre eleições e mandatos na OAB. Os artigos 128 ao 131 do Regulamento Geral, eles vão tratar sobre o procedimento do registro da chapa junto ao Conselho Seccional, né? Vão tratar sobre como funciona tudo isso. Nós não vamos trabalhar eles aqui com vocês por dois motivos. Primeiro, porque ele tem baixa incidência no exame de ordem, e depois, porque para você, advogado, às vezes que não vai aí se inscrever numa chapa, não teria tanta utilidade nesse momento. E o segundo motivo é porque nós já trabalhamos com vocês e explicamos que cada seccional vai definir a sua data das eleições dentro da segunda quinzena de novembro, que é o que nos diz o Regulamento Geral. E nesse provimento específico de cada seccional, vai constar a data limite do registro de chapa, vai constar certinho tudo que precisa ser apresentado, toda a documentação apresentada para registrar a chapa, os formulários oficiais, vai constar o e-mail e a nomeação da comissão eleitoral, né, os prazos e formas e meios de justificativa, né, quando o advogado é impossibilitado a votar. Então, nós vamos deixar para que você, junto à sua seccional, no ano que vem, no ano de eleições da OAB, você consulte essas regras específicas. E hoje a gente vai trabalhar com vocês a partir do artigo 132 do Regulamento Geral. Vamos lá então? E a gente sempre gosta de lembrar e de frisar que o Momento Ética é direcionado a você, colega advogado, colega advogada, e você, estudante de Direito e bacharel, para que esses compartilhamentos de informação sejam válidos tanto para o exame de ordem bem como na sua vida profissional. E para nós, então, iniciarmos o artigo 132 do Regulamento Geral, a gente precisa, nesse início, fazer aí uma consideração. A gente está falando de eleições no sistema da OAB, mas nós também temos eleições partidárias. E aqui nós temos algumas semelhanças nesses dois processos e algumas situações que são extremamente distintas. E é importante saber essas diferenciações para que, se você for lá fazer o seu exame de ordem e tiver uma pergunta com essas questões, você conseguir facilmente identificar quais são aqui as questões referentes ao sistema OAB. Então, lá no artigo 132 diz o seguinte: a votação será realizada através de uma urna eletrônica, salvo comprovada impossibilidade, devendo ser feita no número atribuído a cada chapa por ordem de inscrição. E aí, lá no parágrafo 1º, caso não seja adotada a votação eletrônica, a cédula eleitoral será única, contendo as chapas concorrentes na ordem em que elas foram registradas, com uma só quadrícula ao lado de cada denominação e agrupadas em colunas, observada a seguinte ordem. Primeiro, denominação da chapa, o nome do candidato a presidente em destaque. 2. Diretoria do Conselho Seccional. 3. Conselheiros seccionais. 4. Conselheiros federais. 5. Diretoria da Caixa de Assistência. E 6. Suplentes. Então, o que significa isso? Existe a possibilidade de ter eleições com a urna ou ter a eleição com a gente fazer ela na cédula de papel. Então ali vai ter que ser dividido qual é o nome daquela chapa, quem que é o candidato a presidente nessa sequência. Então isso fica fácil ali para o advogado que for ali exercer o seu direito ao voto, ele conseguir identificar qual é que ele vai assinalar em qual chapa que ele está votando naquele momento. E aí lá no parágrafo 2º, em 3º e 4º do artigo 132, a gente tem uma situação aqui excepcional, naquelas subseções em que existe também uma eleição para o conselho da subseção, que aí também tem o seu regramento próprio. E aí, no artigo 134, o artigo 133 a gente vai trabalhar com vocês quando a gente for trabalhar o provimento 146 de 2011, que fala sobre os meios admitidos de propaganda eleitoral. O 133, ele vai falar sobre os atos de abuso de poder econômico, quando a chapa perde o registro por exceder os limites da propaganda eleitoral. Como eles são muito semelhantes, a gente vai trabalhar para vocês no próximo Momento Ética. Então vamos agora para o 134. No 134 do Regulamento Geral, vai dizer que o voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB, sob pena de uma multa equivalente a 20% da anuidade, salvo se esse advogado justificar por escrito, cuja justificativa vai ser apreciada pela diretoria do Conselho Seccional. Então perceba que o voto ele é obrigatório e o voto é para apenas aqueles que estão adimplentes com as suas anuidades e contribuições financeiras junto à seccional. Aquele que não tiver adimplente ou que não comparecer no dia de voto,
ele está fadado a pagar uma multa de 20% da anuidade. Lembrando que a anuidade ela não é unificada no nosso país. Então, cada seccional regula sua tabela de anuidades e honorários da OAB, ok? Vamos em frente. O parágrafo primeiro, ele vai dizer o que o eleitor advogado pode apresentar no dia da eleição para fazer prova da sua identidade, fazer prova da sua regularidade. Então, ele pode apresentar o cartão ou a carteira de identidade do advogado, a sua carteira da OAB, pode apresentar, você apresentar para votar, a sua carteira de identidade RG, a sua carteira nacional de habilitação CNH, carteira de trabalho ou passaporte, além do comprovante de quitação com a OAB, que pode ser substituído por uma listagem que vai ser conferido antes da votação pela comissão eleitoral que estiver ali regindo todo o procedimento eleitoral. Então, no momento da eleição, o eleitor ele vai optar por uma chapa da sua escolha, seja na urna eletrônica ou assinalando na cédula de papel. Essa cédula vai ter sido rubricada por toda a comissão eleitoral com todos os ditames legais. Não pode o eleitor suprir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula, sob pena de nulidade do voto. Então, no momento do cômputo dos votos, aquela cédula de papel que está rasurada vai ser anulada. Aquele voto não pode ser computado. É sempre legal quando a gente está falando sobre esses assuntos de eleições no sistema OAB, que a gente começa a lembrar das nossas experiências que a gente já teve falando disso daqui. Então eu já tive a oportunidade de atuar nas últimas 2 eleições como fiscal nas votações e a gente consegue ver tudo isso muito de perto realmente, como que funciona, que tem todo o seu regramento, que acontece dessa forma e sentir toda aquela energia realmente que tem no dia da votação. E a gente que ama o sistema OAB, é impossível não lembrar desse momento, porque eu participei em uma eleição como fiscal de uma das chapas e na outra eu participei como candidata à diretoria da subseção. E assim, é um misto de sentimentos, de sensações, recepcionar a advocacia nesse dia das eleições, o próprio tato com a advocacia é diferenciado, você fica muito mais polido, muito mais contido, às vezes você está ali diante de um colega seu que é seu amigo e você precisa se conter, porque naquele momento você está na postura fiscal, né? Naquele momento você está na postura candidato, então você precisa, né, ter um distanciamento necessário, mas é muito gostoso, então nós te convidamos a realmente fazer parte do sistema. Não apenas ser mais um advogado, mas integrar o sistema OAB na sua totalidade e vivenciar esses momentos tão únicos na advocacia. O parágrafo 4º do artigo 134 vai dizer sobre o advogado que tem inscrição suplementar. Então, ele pode, ou seja, é facultativo, ele exercer a opção de voto comunicando ao conselho seccional onde ele tem inscrição principal. Por quê? A partir do momento que eu tenho inscrição suplementar, eu preciso estar quite com a minha anuidade no Conselho Seccional da Inscrição Suplementar e também votar naquele Conselho Seccional da Inscrição Suplementar. Agora, acontece que o parágrafo 5º já vai nos dizer que nós não temos a possibilidade de voto em trânsito. Então, eu estando na Seccional do Mato Grosso, eu não posso votar para a Seccional de Santa Catarina. E as datas das eleições, elas são muito próximas, porque todas acontecem na segunda quinzena de novembro. Então, no período de 15 dias, aí, dia 15 de novembro a 30 de novembro, todas as eleições de todas as seccionais acontecem nesse período. Então, às vezes, o advogado não tem a possibilidade de se deslocar para votar nessa seccional e votar aonde ele tem inscrição suplementar. Ele pode fazer a opção comunicando aos conselhos seccionais de onde ele não vai votar, que nada mais é do que uma justificativa ao conselho da seccional, dizendo, olha, eu não tenho como me deslocar para fazer a votação nesse conselho onde está a minha inscrição suplementar. Na hipótese de voto eletrônico, adotar-se-ão as regras estabelecidas pela legislação eleitoral. Então, de forma suplementar, as regras da legislação eleitoral para o voto eletrônico, para inserção dos dados na urna eletrônica, para lacramento das urnas eletrônicas, para entrega das urnas eletrônicas nos colégios eleitorais da OAB. Então, se utiliza as regras da legislação eleitoral. O parágrafo 7º desse artigo vai dizer sobre a transferência do domicílio eleitoral. O mesmo que acontece nas eleições partidárias normais, onde eu tenho um prazo até o momento da eleição, uns dias antes da eleição, para poder fazer a transferência do domicílio eleitoral, também acontece na OAB. Por quê? Apesar de nós fazermos parte da mesma seccional, eu estou inserido numa subseção, eu estou inserido numa cidade, numa competência local. E às vezes eu quero fazer parte e apoiar um candidato local. Mas se eu tirei a minha OAB me vinculando a outra subseção,
eu não consigo fazer o voto e exercer o meu voto naquele dia onde eu estou residindo. Eu preciso me deslocar aonde está registrada, vinculada à subseção da minha OAB. Então é importante o advogado saber sobre a transferência do domicílio eleitoral, porque às vezes ele muda de cidade por uma questão de conveniência, abre uma filial do seu escritório, passa a ser a principal gestão da sua advocacia em outra cidade e ele esquece que ele está vinculado a outra subseção. Então, diz o parágrafo 7º que eu tenho até 18 horas do dia anterior à publicação do edital de abertura do processo eleitoral da OAB para pedir ao Conselho Seccional, onde eu estou inscrita, a transferência do domicílio eleitoral. Para que eu não tenha surpresas de no dia da eleição, comparecer à subseção, chega lá e meu nome não está na lista, porque não é aquela subseção que eu participo, que eu represento, que eu estou vinculado. E essas informações são tão importantes relacionadas, a horas, dias, que eu já presenciei em algumas situações, a pessoa tá lá na fila pronta para ir votar. E quando vai conferir na listagem, olha a surpresa, o nome dela não está lá. E em algumas situações nós tivemos aí mandado de segurança para que a pessoa ali por uma ordem judicial, com uma ordem judicial, pudesse exercer o seu direito. Então realmente precisa se atentar onde eu vou votar, onde eu estou, como está a minha situação ali realmente perante os quadros da OAB para que eu possa no dia da eleição exercer o meu direito. E aí finalizando toda essa parte da eleição, a gente tem que em algum momento chegar ao final, né? E aí no 135 e no 136 começa a falar sobre isso. Então encerrada a votação, as mesas ali receptoras, elas vão apurar os votos, as respectivas urnas e vão entregar todo esse material à comissão eleitoral ou à subcomissão. Lembrando que depois aí que vai ser analisado, divulgado esse resultado, é que vão abrir aí o prazo, para as impugnações. Aí só lá no artigo 136, ele vai falar e quem vão ser aí, quem que vai ganhar essa eleição. E aí fala ali no parágrafo 1º do 136, são considerados eleitos os integrantes da chapa que obtiver maioria dos votos válidos, proclamada vencedora pela comissão eleitoral, sendo empossados no primeiro dia do início dos seus mandatos. A gente espera que realmente esse assunto aí possa ter acrescentado alguma diferença na vida de vocês. Lembrando que nos próximos a gente ainda vai continuar alguns detalhes aqui sobre eleições e mandatos e nos próximos Momentos Éticos vem um assunto, aquele assunto que todo mundo quer saber e em breve a gente vai contar para vocês. Advogados do Futuro, vem com a gente!